Muito bem. Seria então, bom vamos lá. o Thiago até fazer uma introdução, contando um pouquinho da parte histórica do caso dele, para introduzir o pessoal no tema. Aí você faz um resuminho, uma introdução breve Vou para fazer. o pessoal que não conhece o Travis, né? Seria legal. E depois. Isso. The DVD contains a Portuguese version. You just select. Ele também está vendendo lá, pessoal, um DVD da história dele que tem as legendas em português. Em Então, português. Você pode comprar o livro em inglês e português no site da revista UFO. E também pode comprar lá o DVD com legendas em português, que conta a história, conta o caso dele And some todo. other languages. E outras línguas Tem também. espanhol. Chinese, Chinese. Russian. também. Coloca lá, lê pra gente o site Bom, da revista. I will tell a little resume of your case in Portuguese, and then we start questioning you, okay? Okay. Bom, o caso dele ocorreu em 1975, né? Ele estava com os amigos e cortando lenha. E numa noite, voltando, eles viram uma luz muito forte, perto de uma clareira, e eles viram um objeto em cima dessa clareira. O Travis saiu do carro, né? Num momento impulsivo, ele saiu do carro e ficou olhando aquele objeto. E os amigos dele começaram a gritar para ele voltar, não sabiam o que era aquilo. E ele, quando pensou em voltar, ele foi atingido por um raio de energia que veio desse objeto. E ele voou alguns metros. E os amigos dele correram. Saíram. A coisa mais inteligente a se fazer nesse momento. Você não sabe o que é, eles saíram correndo. Depois eles voltaram, mas aí o Travis já não estava mais lá. Quando o Travis se recorda, ele abre o olho e ele se vê cercado de seres estranhos, criaturas estranhas que ele nunca tinha visto. E ele tentou se debater, ele tentou se desvencilhar, ele estava sentindo muita dor, achou que fosse morrer de tanta dor que ele sentia. Anos depois, ele foi perceber que o que esses seres estavam fazendo, no conceito dele que ele acha, é consertando ele, arrumando, curando devido a esse raio de luz que atingiu ele, e ele ficou meio que machucado. Lembra também que era uma área lá do Arizona sujeita a muita queda de raio. Exatamente. E era um descampado. Eles estavam cortando madeira, né? Eram lenhadores. E aí, os seres tentando ajudá-lo, no entendimento dele, e ele, com medo, com dor, ele não deixava. Então, se debatia muito, tentava fugir. Até que entrou um ser. Ele não sabe se é ser, se é uma inteligência artificial, se era um robô, parecido com seres humanos, que o tirou daquele local, e o levou para uma outra sala. E aí ele apagou. A próxima coisa que ele se lembra é ele estar acordando numa rodovia, olhando para cima e vendo a nave ir embora. E nesse meio tempo ele achou que fossem poucas horas do caso, da abdução até ele ser devolvido, fossem poucas horas, mas na verdade passaram-se 5 dias. E nesse meio tempo, nesse intervalo de 5 dias até encontrá-lo, até ele ligar e o pessoal encontrar ele, os amigos dele foram acusados de assassinato e ocultação de cadáver, foram julgados pelo público, foram criticados, foi uma pressão muito grande, e eles todos passaram por detectores de mentira. E todos passaram, como estando falando a verdade. Não estou mentindo. E ele também passou por vários detectores de mentira. E ele mantém essa história, a mesma história. Eu já participei de vários congressos com ele, a mesma história há mais de 30 anos. Sem aumentar, sem diminuir. Então, e dentro da ufologia, o caso de abdução mais famoso, investigado, questionado, mas nunca confirmado como uma fraude. Ele é tido como real. Não é isso não, vai? O caso dele na ufologia mundial, cara, é um clássico. É talvez o caso mais famoso de todos até agora. E a desconfiança também, como era uma área do Arizona que tem muita queda de raio, estavam lá cortando lenha, uma possibilidade que um raio tenha caído nele, ferido ele, e os caras vieram para salvar ele, cara. É uma das probabilidades mais óbvias, né? Porque o raio caiu, ele estava quase morto, os caras levaram ele para dentro, curaram ele, só que passou 5 dias quando devolveram ele para a Terra. 5 dias? 5 dias, cara. E o interessante que ele fala também é que há outros testemunhos dessa nave, não é só ele e os amigos. Ele diz que caçadores que estavam no dia que ele foi devolvido, viram o objeto partir, decolar, subir para o espaço. Caramba. Então, tem muitas evidências o caso. Eu estava conversando com ele mais cedo, ele falou, se meu caso fosse um caso de homicídio, o assassino ia para a cadeira elétrica.
Como o meu caso é um caso de extraterrestre, não, vamos achar um erro, uma falha, ele tá mentindo. Isso. E outra coisa também importante, que ele não nem comentou isso lá na palestra do evento, mas nos bastidores ele fala isso há muitos anos. De lá pra cá ele nunca ficou doente. Esse detalhe é importante. You never got sick after the Pergunta pra abduction, ele. right? Never, maybe just a little bit, but I went to work every day for 20 years and never had to stay home sick one time. Exatamente. Ele, durante 20 anos que ele trabalhou, ele uma pequena Alguma gripezinha, coisinha mas só. só, após a abdução. And after, before the abduction, you normally get sick. Yeah, a little bit, yeah. More than after, right? Yeah.